Amém, glória a Deus. Amém. A imagem está boa aí? Glória a Deus. Acho que agora nós podemos prosseguir. O celular estava zangado comigo aqui, não gostou da posição que estava, mas tudo bem. Não vamos perder tempo não, amém? Então, meus irmãos, hoje é um dia especial, conforme eu já havia falado, é um domingo, é mais um dia que o Senhor fez. E também é o dia do pastor, amém? É o dia do pastor, algumas denominações elas comemoram o dia do pastor no segundo domingo de junho e outras comemoram numa outra data. Mas o que importa é saber que o dia do pastor é todo dia. É como o dia do pai, que é todo dia, o dia da mãe, que é todo dia. E Jesus nos ensinou que ele, como nosso supremo pastor, na verdade, ele não tinha sequer lugar para reclinar a sua cabeça. Então, o dia do pastor é todo dia, porque nós temos que seguir o quê? O exemplo do mestre. Amém? Então, mas é um dia especial, porque é domingo e nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus para mim. E nada mais propício para essa mensagem num dia como o dia do pastor, não é verdade? Na realidade, quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, eu não tinha nem me ligado que hoje era o dia do pastor. Mas agora, muito cedinho que eu comecei a meditar mais nesta palavra, a preparar, é que eu vi que hoje era o dia do pastor e eu entendi o porquê Deus quer trazer uma mensagem como esta. É porque o chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender qual é. Amém? Precisamos entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. E nós vamos usar o profeta Jeremias, o texto, escrito pelo profeta Jeremias, para dali extrair algumas lições para a nossa vida e vamos navegar em outros textos da palavra de Deus. O importante é você saber que há um chamado para a sua vida. Você não foi chamado para vir a esta terra e sair desta terra sem deixar nenhuma marca, uma marca boa, sem deixar os frutos que o Senhor espera de você, sem gerar os frutos que Deus espera de mim também. Então nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Às vezes ficamos na dúvida, será que eu tenho um chamado? Claro que tem, claro que tem. Todos nós fomos chamados para essa terra, para vir a essa terra para fazer algo. Porque um dia o Senhor virá nos resgatar, não é verdade? Vai nos buscar e vai pedir contas de tudo aquilo que nós fizemos, do nosso tempo. É por isso que o salmista, ele fez uma oração pedindo a Deus para ajudar ele, ensinar ele a contar os dias, para que ele encontrasse coração sábio diante de Deus. Então nós vamos falar sobre isso nesta manhã, sobre o chamado de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para a sua vida. E vamos buscar essas informações no livro do profeta Jeremias, pedir ao Espírito Santo que nos dê a revelação, que abra o nosso coração, o seu, o meu, para o entendimento da palavra e que ela, como uma semente boa sendo lançada nesta manhã, que ela encontre o coração próprio para gerar o fruto para o qual ela está sendo lançada. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, ele está mais lá na frente, depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vem o profeta Isaías, depois do profeta Isaías, vem o profeta Jeremias. Alguns o chamam de o profeta chorão, mas ele é um profeta, um homem de Deus, e nós vamos aprender muita lição com ele nesta manhã. Amém? Peço perdão aos irmãos, por conta desse imprevisto que houve aqui no celular. Como tenho falado, não temos um estúdio preparado, é tudo aqui, com os recursos que nós temos. Então, abra sua Bíblia no profeta Jeremias, no capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, amém? Estou vendo ali, Jussanã está ali, Adriana,
Que legal. Tânia, Deus abençoe. Tem outras pessoas que eu não dá para enxergar daqui, mas eu sei que estão aí. Eu acho que o irmão Carlos também está aí. Glória a Deus. A Tânia, já falei, a Tânia, né? Está ali, a Adriana, a Jussanã. E tem outras pessoas também. Aqui, algumas ainda vou entrar. E a Roberta, a pastora Roberta entrou agora. Glória a Deus, Deus abençoe. Isso mesmo, vamos entrando. Passa um zap para alguém aí rapidinho. Passa o link, né, para um conhecido, uma conhecida. Para aquele que não sabe como é o chamado, que gostaria de aprender um pouquinho nesta manhã, com o profeta Jeremias, como é que foi esse chamado dele. Passa um zap, passa uma mensagem, chama ele rapidinho e vamos em frente. Amém? Capítulo 1 do profeta Jeremias, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos filhos de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formassem no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por esta palavra, Senhor. Abençoa, Pai querido, cada irmão e cada irmã que está conectado nesta live, nesta palavra sendo pregada online, Senhor. Esta palavra está chegando a muitos lares e eu creio que ainda vai chegar a outros lares, Pai, e que seja uma bênção na nossa vida, que nós possamos aprender, Senhor, o teu chamado para cada um de nós. Pai, então abençoa-nos, abre o nosso coração, tira de nós todo o espírito de dispersão, Senhor, tudo aquilo que tira nossa mente e cobre os nossos ouvidos de ouvir o que tu tem a nos falar nesta manhã. Pai, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Bem, meus irmãos, vamos aqui fazer um resumo dessa história, desses 10 versículos que nós acabamos de ler. O texto diz que o profeta Jeremias, ele profetizou durante muitos anos. E ele diz aqui o nome dos reis que estiveram ouvindo a voz de Deus através da boca do profeta Jeremias. Ele fala desses reis. Mas lá na frente, no capítulo 25, o profeta Jeremias vai falar que ele chegou a estar profetizando durante 23 anos. 23 anos, para uma nação que havia se apartado de Deus,
uma nação que havia se juntado a outras nações e adorado os deuses dessas outras nações e desagradou o coração de Deus, e Deus então está chamando agora este homem chamado Jeremias para profetizar para aquela nação, para aquele povo escolhido, para a menina dos olhos de Deus, que eles deveriam mudar. Então o profeta Jeremias, ele estava sendo chamado para uma nova missão, que ele ainda não estava, talvez sequer pensando que fosse ser chamado por Deus para ser um profeta, para profetizar, como eu disse aqui, para derrubar os reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. Talvez isso não passasse sequer pela a cabeça do profeta Jeremias. Talvez você que tem um chamado, talvez jamais passou pela sua cabeça que você um dia fosse ser um evangelista, um pastor, um presbítero, um missionário. Talvez isso não tivesse passado pela sua cabeça, mas num determinado momento, de uma certa forma, o Senhor também falou com você. E o Senhor falou com o profeta, mas o texto diz que o profeta, ele começa a apresentar desculpas para Deus. Ele começa a dizer que ele não sabe falar, ele começa a dizer que é um menino, e Deus então vai fortalecendo ele, dizendo, não fala que você é um menino, porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já sabia, eu já tinha te chamado para esse ministério. Amém? Então, antes que ele fosse gerado, Deus está falando para ele, olha, antes que você fosse gerado, eu já tinha te formado. E isso é interessante, meus irmãos. É muito interessante a gente entender que Deus, ele já nos chamou antes de nós sermos gerados. E o profeta fala, mas eu não vou saber falar, eu não sei falar, não entendo nada. E o Senhor fala, olha, você não se preocupa, porque eu vou colocar as palavras na tua boca. Deus estava dizendo que ia colocar as palavras na boca do profeta e ainda falou para ele, olha, essas palavras que eu vou colocar na tua boca, elas serão palavras duras. Não está escrito isso dessa forma aqui, mas o Senhor diz que eram palavras duras, que era palavra para destruir, para derrubar, para arrancar. E o Senhor então fala para ele, mas você não precisa temer, Jeremias, porque eu vou estar contigo. Gente, isso é demais. Amém? Isso é demais. Então, essa é a história que vai nos dar a base para essa mensagem desta manhã. Sabe, meus irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, comigo aconteceu assim. O Senhor falou através de um profeta dele, há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, que eu seria um dia um pastor, mas eu nunca imaginei isso. Mas por diversas vezes, andando na rua, minha esposa sempre percebe, você pode conversar, ela vai testemunhar isso. Muitas vezes, pessoas que eu não conhecia me chamavam, oi pastor, mas eu não sou nem pastor. Então, o chamado de Deus, ele é assim, nós precisamos estar com nossos ouvidos abertos para saber o que Deus está falando. O que acontece é que nas igrejas hoje, as pessoas querem escolher qual é o chamado dela, mas não é o chamado, não é dela, o chamado é de Deus. Então nós precisamos saber qual é o chamado de Deus. É isso, tá certo? Qual é o chamado de Deus? Então nós vamos ver que muitos homens, na palavra de Deus, fizeram a mesma coisa que o profeta Jeremias fez, ou seja, apresentou algum tipo de desculpa. Veja Moisés, por exemplo. Moisés, quando ele foi chamado, ele tinha 80 anos. E isso também é interessante a gente observar. Que não se fala aqui, não é a questão da idade que a pessoa tem. Porque muitas pessoas estão novas quando estão sendo chamadas e estão rejeitando o chamado porque elas ficam olhando para o futuro. Olha, se o futuro dela está na mão de Deus e a palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar um côvado sequer à nossa vida, então ela está olhando para o futuro. Não, primeiro eu preciso me formar, eu queria ser engenheiro, eu queria ser médico, eu queria ser advogado. Essas coisas são boas e são lícitas, tá certo? Não? Mas precisamos saber qual é o chamado de Deus. Se o chamado de Deus é para você fazer uma outra coisa no ministério, na obra, esses títulos que você vai obter ao longo da sua vida não vai te acrescentar muita coisa, tá certo? Então, muitas pessoas jovens não aceitam porque ela está olhando para o futuro.
e olhando para o futuro, ela fica pensando nela. E então o ouvido dela não fica muito apurado para ouvir o que Deus está falando. É bom fazer cursos? Faça curso. Eu mesmo já fiz muitos cursos. Eu tenho vários títulos de cursos, mas o chamado é para ser pastor. Então aqueles títulos ajudam alguma coisa? Sim. Mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Amém? Então Moisés tinha já 80 anos. 80 anos, ele já tinha vivido 2/3 da vida dele. Ele viveu até 120 anos, nós sabemos disso. Então Deus o chamou para a obra. Mas Abraão também tinha 75 anos, quando Deus chamou para ser pai de uma grande nação. E Samuel era menino ainda. 3 ou 4 anos ele foi levado para ser criado aos pés de Eli, o sacerdote. Mas com 13 anos mais ou menos, Deus começou a falar com ele. Ainda era um menino. Não sabia como era a voz de Deus, por isso durante 3 vezes ele não conseguiu dar uma resposta do tipo, a resposta que Deus espera. Eis-me aqui, usa-me aqui, a mim, envia-me a mim, amém, glória a Deus. Só quando ele passou a ouvir a voz de Deus é que ele entendeu o chamado dele. Amém? Então, meus irmãos, a única coisa que Deus espera de mim e de você é que nós coloquemos o nosso ouvido para ouvir o que Deus quer falar. E às vezes, nós não queremos ouvir o que Deus quer falar. Conheço missionários que queriam ser missionários na França. E Deus estava falando, eu quero que você vá para a África. Aí não quer ouvir esse chamado. Se nós formos pôr em exercício o chamado que Deus tem, mas do jeito que nós queremos, não vai dar certo. Amém? Não vai dar certo. O próprio Moisés, quando ele tinha 40 anos, estava escrito lá no livro de Atos, ele saiu para ver seus irmãos e viu lá que um egípcio maltratava um dos hebreus. E o que ele fez? Ele foi defender aquele hebreu e ele se vingou, diz o texto que ele se vingou, porque aquele egípcio tinha espancado o hebreu. E ele matou aquele egípcio, e lá no livro de Atos está escrito que Moisés imaginou que seus irmãos entenderiam que ele seria aquele que tinha sido chamado por Deus para libertar o povo. Veja que Moisés, ele foi fazer do jeito dele. Ele já tinha no coração dele o chamado dele, mas ele quis fazer do jeito dele. Amém? E isso o levou para Midian, onde ele teve que ficar mais 40 anos ali, esperando que Deus falasse com ele. Então tem que ser do jeito de Deus. Amém? Amém. Então é isso que nós vamos ver, meus irmãos. O que nós vamos ver? Como é o nosso chamado? Deus espera que a gente ouça o nosso chamado e obedeça. E obedeça o que Deus está falando. Irmão Carlos também está aí, a paz do Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, e eu vou inverter, eu vou começar do versículo 5 e não do versículo 4, depois eu vou seguir, mas é só para que você entenda bem. O chamado de Deus, meus irmãos, ele começa na nossa vida quando nem ainda nós fomos formados. O texto fala isso, e não é apenas esse texto que fala isso. Não é apenas esse texto que fala isso. Ele diz assim, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Veja, que coisa linda. Deus está falando para Jeremias que ele ainda não tinha sequer sido formado e Deus já tinha chamado ele para essa obra, que agora está se concretizando. Isso não é bacana, não é lindo? Deus já te chamou, antes que você fosse formado,
Deus já tem um chamado na sua vida. Talvez você ainda não saiba qual é. Talvez você ainda não saiba qual é, mas eu já te dei uma dica de como você vai saber. E vou te dar outras dicas ao longo dessa mensagem. Amém? Então prepara o seu ouvido, prepara um papelzinho, uma caneta e vai anotando aí, para depois você meditar nessas palavras. Então, o sentimento de ser chamado, meus irmãos, é algo maior do que nós imaginamos. Quer dizer que eu ainda não tinha sido formado e Deus já tinha preparado algo para eu fazer. Então, como é que vai ser isso agora? Veja o chamado de Paulo, por exemplo. Gálatas, capítulo 1. Abra aí no Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos de 15 a 17, diz assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne e nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Veja, o que Paulo está falando, gente? Paulo, agora, depois de ter tido um encontro com Jesus, mas antes do encontro com Jesus, nós sabemos o que Paulo fazia. Ele perseguia aqueles que tinham sido chamados por Jesus para seguir a obra. Ele perseguia os apóstolos, ele perseguia os crentes, ele perseguia e mandava matar, mandava prender e mandava matar. Por quê? Porque Paulo estava ligado na letra e Deus estava falando muitas vezes com ele da vinda do Messias, qual seria as características da vinda do Messias, como o Messias viria e o que ele faria. Está tudo escrito na palavra de Deus, que Paulo era profundo conhecedor. Mas Paulo não abria o coração dele para ouvir. Veja, meus irmãos, quanto tempo Paulo perdeu fazendo a obra dele, não a obra de Deus. Assim muitas vezes nós somos também. Fazemos a obra que não é a obra de Deus. Queremos fazer a nossa obra, mas não é assim que funciona. Paulo, como um profundo conhecedor, ele deveria saber quem é esse Jesus. Ele fez milagre, fez isso, fez aquilo. Aonde que está escrito isso da palavra que o Messias iria vir, ia fazer isso tudo? Ele com certeza, ele era mestre da lei, ele se lembraria. Isaías 9, capítulo 6 diz: e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E como é que foi o nascimento? Dizem que ele nasceu de uma virgem. Será que tem algum texto da palavra? Tem sim. Está escrito lá no profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 4, que fala: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E aonde que ele nasceu? Nasceu em Belém. Nasceu em Belém. Deixa eu ver aonde que está escrito. Esse homem chamado Jesus nasceu em Belém e dizem que foi de uma virgem. Deixa eu ver, Miqueias capítulo 5, versículo 12, que está escrito: e tu, Belém Efrata, tu que és menor de todas as cidades de Judá, de ti nascerá o Salvador. Veja, meus irmãos, está tudo escrito lá na palavra do Antigo Testamento, e Paulo, que era um profundo conhecedor, não tinha se tocado que o Messias já tinha vindo a esse mundo e ele estava perseguindo os seguidores do Messias, aqueles que tinham sido chamados para dar sequência ao ministério de Jesus. Por fim, ele poderia perguntar também: como é que foi que ele morreu? Ele morreu assim, mas que morte triste. Se eu ver se eu me lembro que tem algum texto da palavra no Antigo Testamento, porque ele só tinha o Antigo Testamento, que fala sobre o profeta Isaías, no capítulo 53, falou como ele iria morrer. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Então Paulo demorou. Então ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, porque a visão de Paulo estava equivocada. O chamado de Paulo, que ele agora está falando, que aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, estava equivocado. Então tem muitas pessoas que também estão exercendo o seu ministério de forma equivocada.
E é isso que nós precisamos aprender. Primeiro precisamos entender que o nosso chamado, ele veio muito antes de nós sermos formados. Paulo disse isso, Jeremias disse isso. Veja o chamado de João Batista. João Batista também foi chamado antes de ser formado. Diz o texto, Lucas capítulo 1, nos versos 13 a 15, diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha, então o nome dele já estava decretado, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Veja, o chamado de João Batista, ele seria já cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. E quando Maria, prima de Isabel, que era mãe de João, foi se encontrar com ela, Maria estava grávida também no seu início. E diz o texto que João, esse que estava no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo de Deus, adorou aquele que estava no ventre de Maria. Ei, isso é demais, meus irmãos. Veja, João Batista, ele poderia ter feito alguma coisa para tentar atrapalhar um pouco. Nós sabemos que os propósitos de Deus nunca serão frustrados. Mas ele poderia beber bebida forte? Sim, poderia beber bebida forte. Amém. Ele poderia fazer alguma coisa que não agradaria e não estava incluído no chamado dele? Poderia. Nós temos esses exemplos na Bíblia? Temos. Você lembra de Sansão? Sansão também. Quando a mãe de Sansão estava para engravidar, o anjo falou para ela que ele seria nazireu desde o seu nascimento, não poria bebida forte na sua boca, não comeria, nem tocaria em coisa imunda e não passaria navalha na sua cabeça. Mas o que fez Sansão? Qual era o chamado dele? Libertar o povo de Deus. Mas o que fez Sansão? Ele acabou fazendo um desastre no chamado dele. Muitas pessoas estão fazendo assim. Estão fazendo o chamado de Deus um desastre na sua própria vida. Sansão bebeu, tocou nas coisas imundas, se meteu com prostitutas e depois se vendeu a uma mulher e acabou raspando a sua cabeça. É isso, meus irmãos. Amém? João Batista não. João Batista diferente. Diz o texto no versículo 80 do capítulo 1 de Lucas, diz: e crescia a criança e se tornava forte em espírito, e ficou nos desertos até o dia da sua manifestação em Israel. Veja que Lucas está registrando que João Batista, ele começou o seu chamado a exercer muito cedo. Ele já foi para os desertos, até o dia que foi manifestado a presença dele em Israel. Amém? Então, meus irmãos, todos nós temos um chamado. No entanto, tem um tempo determinado que esse chamado ele vai se manifestar de uma forma mais contundente na nossa vida. Mas não da nossa forma. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Ele vai dizer que nós fomos chamados para ser parte do corpo, mas não da forma como nós queremos. Olha, está escrito isso lá. Mas da forma como ele quis. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Eu estava conversando ontem, antes de dormir com a minha esposa, e eu estava falando para ela que o chamado de Deus é como uma grande construção de um condomínio. Esse aqui onde eu moro. Eu estava falando para ela que numa obra dessa, tem os engenheiros, tem os arquitetos, aqueles que trabalham fazendo projeto no papel e no computador, tem também os e acompanham a obra, mas tem aqueles que descarregam os caminhões de tijolo, carregam tijolo, outros que fazem a massa, outros que assentam os tijolos, outros que dão o acabamento, depois vem o pintor, tem o eletricista, tem também o que trabalha com carpintaria, tem que colocar as portas, tem aquele que assenta os pisos. Enfim, é como o chamado de Deus que Paulo está falando.
nesse versículo 18 de 1 Coríntios 12, que nós fomos chamados para ser parte do corpo, mas não da forma como nós queremos, da forma como Deus quer que nós façamos. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Uma segunda coisa que nós precisamos aprender com o profeta aqui, Jeremias, é que o chamado de Deus da nossa vida, ele começa a ganhar força a partir do momento que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Falei sobre Samuel. Samuel era muito jovem, 13 anos talvez, quando Deus chamou e quis falar com ele durante 3 tentativas, mas ele ainda não conseguia ouvir a voz de Deus. Mas ele ficou ouvindo. E na 4ª vez ele percebeu que era a mesma voz que chamou nas 3 vezes anteriores, só que agora o sacerdote tinha falado para ele: olha, se te chamar de novo, diga, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então, Samuel passou agora a identificar a voz do Senhor. Como ovelha, nós precisamos identificar a voz do nosso pastor. Muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo coisas que não deveriam, ou da forma, porque não querem ouvir a voz do pastor. Amém? Então, o versículo de número 4, ele diz isso, que o chamado, ele começa a ganhar força quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Diz assim, ó, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então Jeremias identificou que aquela voz que estava falando era o próprio Senhor. O povo de Israel já não ouvia mais a palavra de Deus. Foi até o que o sacerdote Eli falou para Samuel. Samuel registrou isso, dizendo que naquela época era muito difícil de se ouvir a voz de Deus, porque as pessoas não estavam mais preparadas. Elas não estavam preparadas para ouvir a voz de Deus. E Deus estava levantando esse homem chamado Jeremias exatamente nesse momento conturbado que estava vivendo a nação de Israel. E ele diz, veio a mim a palavra do Senhor. Então nós já vimos que o chamado de Deus, ele acontece muito antes de nós sermos formados. Mas ele precisa ganhar corpo ao longo da nossa caminhada. Mas como é isso, pastor? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando nós ouvimos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus e Deus levanta um profeta, olha, Deus manda te dizer assim, não há confusão para você. Aí depois você vai em outro lugar e Deus repete, usa um outro vaso para te falar a mesma coisa, mas a sua fé está crescendo a cada dia que você vai entendendo qual é o seu chamado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, à medida em que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, a certeza desse chamado, ele vai crescendo. E Jeremias vivia num povo de dura serviço, como diz o próprio Senhor. Mas para que esse chamado na vida de Jeremias se realizasse, se concretizasse, ele precisava estar disposto a ouvir a voz do Senhor. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a ouvir a voz do Senhor? Está disposto? Quando Deus fala algo que muitas vezes não é o que nós gostaríamos de ouvir, saímos da igreja dizendo, Deus não falou nada comigo nesse dia. Como Deus não falou? Deus fala. A palavra de Deus não volta vazia. Se está sendo pregada hoje aqui, você está ouvindo aí, Deus está falando. Amém, glória a Deus. Deus está falando com você. Falou comigo. Está falando comigo também. Estou falando, eu estou ouvindo. Amém? Então, era preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Mas a grande questão é que muitos não têm preparado o seu ouvido. Sabe, as pessoas preparam o seu ouvido para ver programas na televisão, para guardar nome de pessoas, de artistas, de produtores de filme e de tantas coisas. De jogadores de clube, nome dos times passados. Mas não consegue apurar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E a fé, ela vem exatamente
por ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse, todos aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Amém? Então, se queremos edificar a casa sobre a rocha, entender qual é o propósito da nossa vida, nós não viemos aqui só para nascer, crescer e morrer e ir para o céu, nem isso, meus irmãos. Todos nós nascemos para morrermos um dia. Vai chegar um tempo que alguns não vão morrer, vão ser chamados sem estarem mortos, como diz Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18. Mas nós viemos a essa terra para deixar uma marca, um registro, um legado do porquê nós estamos aqui. Por que Deus me chamou? Estou ouvindo a voz de Deus? Estou fazendo da forma como Deus gostaria que eu fizesse? Então, qual é a primeira coisa que você precisa entender? Anotou aí? É que o chamado da sua vida foi feito muito antes de você ter sido formado. A segunda coisa é que você precisa ouvir. Você precisa identificar quando é Deus que está falando com você. Tá certo? Amém. A terceira coisa é que muitas vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus, entendemos que é Deus que está falando. Entendemos claramente que aquele é o chamado de Deus para a nossa vida. Nós fazemos como Jeremias fez. No versículo de número 6, ele diz: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aí nós começamos a apresentar desculpas. Para quê? Para fugir do chamado. Veja, Jeremias sabia bem o peso do chamado. Porque quando eu falei logo no início, quando somos jovens, achamos que ainda temos tantas coisas para conquistar. E quando somos velhos, colocamos o peso do passado, o peso das derrotas, o peso das experiências ruins e de alguma forma começamos a apresentar desculpas para Deus. Mas Deus, ele não se agrada da tua desculpa, nem da minha desculpa. Ele não opera milagres na nossa desculpa. Deus opera milagres no nosso arrependimento. Isso sim. Mas na nossa desculpa, não. Porque a nossa desculpa, ela desonra a Deus. Entenderam? Pode escrever no seu papel. A nossa desculpa, a minha desculpa para não atender ao chamado de Deus, desonra o próprio Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos chamando o nosso Deus de um Deus que não sabe das coisas, que está me chamando para uma coisa errada, que vai dar errado, não vai dar certo porque eu não sei falar, porque eu sou muito jovem, porque eu sou muito velho. Ei, para por aí. Para por aí e muda de atitude. Muda de atitude, muda de pensar, renove a sua mente. Se Deus está te chamando, é porque você é a pessoa certa. Jeremias estava relutando porque ele achava que não era a pessoa certa. Moisés também relutou porque achava que não era a pessoa certa. Capítulo 4, versículo 10, Moisés disse assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Ele estava dizendo que não era homem eloquente, e Deus está preocupado em chamar homem eloquente ou mulher eloquente para fazer a sua obra. Mas Moisés disse para Deus isso. Moisés apresentou pelo menos umas 5 desculpas para Deus. Ele disse que não era eloquente nem de ontem, e nem de anteontem, e nem ainda, desde que tens falado, ou seja, não sou de ontem, não sou de anteontem, e nem sou de hoje, porque eu sou pesado de boca e pesada de língua. Olha a desculpa fajuta que Moisés estava dando. Essa desculpa Jeremias também deu para Deus. E muitos estão também dando essa desculpa para Deus. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Veja a resposta que Deus deu para Moisés. Versículo 11 do capítulo 4 de Êxodo. Ele disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Opa! Para lá. Quem fez a tua boca, hein? Prestou atenção a isso?
Quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Pronto. Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. E resolveu a questão. Mas a gente pode olhar lá no capítulo 4, e você vai ver da sequência que Moisés ainda apresentou outras desculpas a Deus. Mas Deus falou para Jeremias. O que Deus falou? Olha, ele falou, eu não sei falar porque ainda sou um menino. Então pare de apresentar desculpas para Deus. As desculpas que nós apresentamos para Deus não movem a mão de Deus em nada sobre a nossa vida. Não vai gerar o milagre que nós esperamos, não vai trazer a bênção que nós precisamos. Não vai, meus irmãos. Sabe? Se Deus tem um chamado na sua vida, você não pode ficar apresentando desculpas para Deus. Amém? Então você precisa saber, você anotou aí? Amém. Qual é o primeiro? Que o seu chamado é muito antes de você ter sido formado. Qual é o segundo? Que você deve aprender a ouvir a voz de Deus, porque é isso que vai fortalecer o seu chamado, não vai deixar dúvida. Não vai deixar dúvida. Como eu disse, uma palavra não me foi dada, olha, você será um pastor num dia tal. Isso passou pelo menos uns 30 anos, ou mais um pouquinho. Mas as pessoas me chamavam na rua de pastor. Me chamavam de mestre. Eu nunca entendi, mas hoje eu entendo que eram as pessoas me vendo e sendo usada por Deus. Ei, o seu chamado é esse, o seu chamado é esse. Amém? Então, a terceira coisa é essa, não apresente desculpa para Deus. O milagre de Deus opera quando você se arrepende, quando você resolve abandonar o seu mal, a sua incredulidade e se prostra diante de Deus. Mas quando você apresenta desculpas, isso não move a mão de Deus sobre a sua vida. A quarta coisa que você precisa entender sobre o seu chamado é que Deus, Ele capacita aquele que Ele chama. Nós costumamos falar, Deus capacita os chamados. Deus não chama os capacitados, mas capacita os que foram chamados. Não é isso que a gente vê? Eu entendo o seguinte, que Deus chama tanto os capacitados quanto os não capacitados, mas na obra de Deus, Ele capacita para aquele trabalho específico. Paulo era um homem muito apurado no conhecimento da palavra de Deus, e Deus o chamou, Jesus o chamou, e falou assim, olha, para Ananias, ele vai ver o que é duro estar nas minhas mãos. Então, o conhecimento de Paulo favoreceu que ele escrevesse metade das cartas, metade do Novo Testamento, praticamente foi Paulo que escreveu. Porque Deus usou aquilo que ele também sabia. Mas quando ele chama, ele capacita para a obra. O versículo de número 7 diz assim, mas o Senhor me disse, quando ele disse que era um menino que não sabia falar, Deus retruca Jeremias e fala, ei Jeremias, espera aí, mas o Senhor me disse, não digas, não repita, eu sou um menino, não repita, eu sou um velho. Uma vez me disseram isso. Olha, pastor Roberto, tu és muito velho para começar um ministério. Falaram isso para mim. E eu falei assim, é verdade, mas Caleb também já era velho quando ele resolveu herdar Hebron, e Josué achava até que ele não deveria fazer mais aquilo, porque ele já era velho, mas ele falou, 45 anos já se passaram, e ele disse, eu estou tão jovem quanto estava naquela época. Amém. Me dá o meu Hebron. Eu respondi isso para aquela pessoa e ainda disse mais. Deus, a especialidade de Deus é operar milagres. Glória a Deus. Então você não está velho demais, nem você é novo demais. O chamado de Deus para a sua vida tem que vir no tempo que você está preparado para ouvir.
Então ele capacita aqueles que chamam. Não importa quais sejam as dificuldades. Para de olhar para trás. O Senhor, Ele conhece o teu potencial. Ele sabe, você na mão dele vai se tornar um vaso precioso naquilo que Ele está te chamando. Amém, meus irmãos? O Senhor, Ele vai fazer com que você supere as suas limitações. Eu conheci um pastor. Ele era gago. Mas quando ele pegava a palavra de Deus para pregar, você não conseguia. Se alguém dissesse, quando aquele pastor estava pregando, esse pastor aí é gago, ninguém ia acreditar. Sabe por quê? Porque Deus capacita. Ei, se Deus tem um chamado para você, não importa qual é o tamanho do chamado, não importa as dificuldades que serão. O que importa é você se colocar na mão de Deus. Você já parou para pensar em Neemias, um copeiro do rei? Ele fala assim, naquela época eu era copeiro do rei. Eu não acredito que Neemias tenha feito engenharia e arquitetura lá no cativeiro, sendo copeiro do rei. Não acredito nisso. Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Mas quando Deus chamou Neemias, colocou no coração dele um chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. O que ele fez? Ele se colocou na mão de Deus. E o texto diz que Deus então tocou no coração do rei. O rei deu cartas para ele passar por todos os lugares e ninguém deveria importuná-lo. E o rei deu recursos financeiros para ele reconstruir os muros da cidade. Sabe por quê? Porque Deus chama e Ele capacita aquela pessoa. Amém? Glória a Deus. Então não digas, eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar, e tudo quanto te mandar, falarás. Talvez Jeremias não fosse tão menino quanto a gente pensa. Um garoto de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Talvez Jeremias estivesse falando na limitação dele. Tá certo? Mas o que é importante é entender que Deus capacita as pessoas que Ele chama para a sua obra. Amém? Anotou aí mais uma? Então vamos para a quinta. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dá o seu joinha, diga eu estou entendendo, pastor. Eu estou entendendo direitinho. Deus está falando e eu estou ouvindo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A quinta coisa que nós vamos aprender aqui com o profeta Jeremias está no versículo de número 8. Que diz assim, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ei, não sou eu que está dizendo isso, é Deus quem está dizendo. Porque Deus Ele não apenas chama e capacita a pessoa, Ele garante que aquela pessoa que foi chamada e que ouviu o chamado e se dispôs e colocou no coração e verbalizou, dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, fala que o teu servo ouve. Ele está dizendo que Ele garante. Ele disse, não temas, Jeremias, a tarefa que eu estou te dando é uma tarefa difícil. Você vai se virar para aqueles reis e você vai dizer, ei, se você não mudar, se você não se sujeitar ao rei da Babilônia, o rei da Babilônia vai vir e vai destruir tudo isso e vai matar teus filhos na tua frente. Olha, meus irmãos, que tarefa difícil. A missão do profeta Jeremias. E aí uma hora jogavam Jeremias no poço, outra hora prendia ele no meio da cidade, outra hora espancavam ele. Mas o texto diz que Deus garantia, ninguém conseguia tirar a vida de Jeremias.
porque Deus estava garantindo a vida dele. Talvez nós disséssemos, mas ele sofreu demais. Ele sofreu, mas estava na mão do Senhor. Gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Então não temas diante deles. Vá. As coisas que eu colocar na tua boca é para você falar. Muitas vezes Deus coloca na boca do profeta e o profeta não quer falar. Está com medo de magoar. Está com medo de ferir. Esse profeta tem a noção exata de que Deus, quem colocou aquelas palavras na boca dele, ele deve falar. Porque se ele não falar, as pedras, elas vão falar no lugar dele. Amém? Então, você precisa entender que Deus garante o exercício do seu chamado. Por mais difícil que ele seja, por mais tortuoso que ele seja, por mais grande que seja, não importa. Porque por maior que seja o chamado, você tem que entender que aquele que chamou é maior do que todas as coisas. E se ele te chamou, ele vai te capacitar. Amém? Mas muitas vezes não queremos fazer o chamado de Deus. Jonas foi chamado para pregar em Nínive. Ora, ele temeu pela sua própria vida, porque os ninivitas eram perversos, e ele também fez um julgamento sobre os ninivitas, pela crueldade com que aquele povo tratava os seus estrangeiros. Então ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. E lá em Tarsis, no caminho de Tarsis, você conhece bem a história, o navio em que ele estava começou a sofrer, não é verdade? Com os ventos fortes, até que os homens a tripulação começou a clamar pelos seus deuses e viu que não adiantava nada. E eles olharam para Jeremias, Jeremias estava lá e ele disse, ué, você não vai clamar pelo teu Deus não? E Jeremias então falou assim, está tudo acontecendo por minha culpa. Me joga no mar. Ou seja, deixa eu morrer logo, para acabar logo com essa história. Mas o chamado de Deus para esse homem era de pregar em Nínive. O chamado de Deus para Jonas era ir para Nínive. Então Deus o colocou num ventre de um grande peixe. E depois o tirou de lá. E ele teve que ir fazer a obra de Deus. Amém? Então o peso da responsabilidade muitas vezes realmente nos faz ficar com o pé atrás, mas nós precisamos olhar para o céu. Olhar para Deus. Ele é que vai capacitar, é Ele que vai garantir, é isso que Deus estava falando para Jeremias. Jeremias, não diga que você é um menino, não diga que você não pode falar, e não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se você vai ler sobre Josué, você vai ver que logo no primeiro versículo de Josué, do livro de Josué, ele temeu quando Deus chamou ele para substituir a Moisés. Gente, olha, Josué é um grande amigo de Moisés, um admirador de Moisés, acompanhava Moisés para onde Moisés ia, e agora Deus fala assim, agora é com você, Josué. Josué também caiu num desânimo desse. Isso é comum. Entendeu? Isso é normal. Mas quando Deus fala, levanta e tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, serei contigo também. Ou, não tema diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então a quinta coisa é que você não deve temer o chamado que Deus tem da sua vida. Não importa qual seja, Deus quer mandar você para onde? Lá para os confins da terra? É para lá que você vai. É para lá que você vai. Mas e se eu for para lá e vou morrer lá? E quem disse que você só morre se for para lá? Tá certo? Então não temas, porque o Senhor garante o cumprimento do chamado. A sexta coisa, anotou aí? Anota a sexta coisa agora.
é que Deus, Ele vai te garantir, Ele vai te capacitar, vai te garantir, e Ele vai colocar as palavras dEle na sua boca. Se o teu chamado é de profeta, Ele vai colocar as palavras na tua boca. Se o teu chamado é para uma outra missão qualquer, Ele vai colocar recursos de forma que você não vai passar fome. Você vai fazer a obra de Deus da forma como Deus está te chamando, porque Ele vai te capacitar, vai te livrar e vai te guardar, e Ele vai colocar os recursos que você precisa. No caso do profeta Jeremias, como ele disse que ele não sabia falar, o profeta, Deus falou assim, não fique tranquilo, versículo de número 9, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então o profeta Jeremias precisava ficar agora tranquilo, porque Deus falou que ia capacitar ele, que ia proteger ele, guardar ele, ainda que tentassem contra a vida dele, não conseguiriam. E as palavras que ele proferiria seriam as palavras de Deus. Ei, Deus tocou na vida daquele homem. Deus tocou na boca de Jeremias. Deus tocou na boca do profeta Isaías. Lembra? Profeta Isaías, capítulo 6, não é isso? E o Senhor, o anjo, veio com uma brasa tirada do altar e tocou na minha boca. Sabe? Não dê desculpas para Deus. Jesus disse, Marcos capítulo 13, versículo de número 11, quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ei, isso é lindo, né? Isso é lindo demais. Então, meus irmãos, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Amém? E a sétima coisa que você precisa saber sobre o chamado, aprendendo aqui com Jeremias, é que você precisa estar disposto a lutar para cumprir o seu chamado. Versículo de número 10. Olha aí, está escrito no versículo de número 10. Diz assim, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus estava falando para Jeremias que a missão dele não seria uma missão fácil. Porque as palavras que ele iria proferir seriam palavras para destruir, caso aqueles que não quisessem ouvir as palavras da boca do profeta. Então Jeremias foi chamado para profetizar nesse povo, e Deus colocava as palavras na boca dele e ele falava. Ele não temia, porque Deus garantiu para ele. Mas você acha que quando alguém te joga no fundo de um poço, te amarra no meio da cidade e te espanca, será que não bate um sentimento do tipo, será que é Deus mesmo que está querendo isso? Porque eu estou passando por tamanha privação, por tanta luta. Já ouvi muitas pessoas falarem isso. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que ele morava no centro do Borel,
comunidade aqui perto. E quando ele morava lá, ele disse uma vez, eu estava perto quando ele disse isso, que o melhor lugar para se morar era no centro da vontade de Deus. Ele disse isso. E eu ouvi quando ele falou isso. E eu fiquei pensando, poxa, ele mora no Borel. Será que o Borel é o melhor lugar para se morar? Mas ele não quis dizer que o Borel era o melhor lugar para se morar. Ele disse que o melhor lugar para se morar era no centro da vontade de Deus, ou seja, era no lugar do teu chamado. E no caso dele, o chamado dele era ali para o Borel. Então era isso que ele estava querendo dizer. Ele disse que um dia ganhou uma caixa d'água novinha, botou lá na casa onde ele fazia os trabalhos, onde ele prestava, onde pregava, onde recebia pessoas para orar. E de repente houve um tiroteio no morro e aquela caixa d'água foi toda furada. E ele olhou para a caixa d'água e viu a água saindo. Mas ele ainda dizia que ali era o melhor lugar para se morar. Ele tinha uma visão clara do chamado dele. Agora ele está fora de lá, ele está num outro lugar, não sei onde ele está, mas esses dias eu ouvi ele falando, olha, quando eu estava lá no Borel, eu tinha um terreno muito bom. Hoje ele mora num lugar que não é comunidade, mas ele se lembra do tempo bom que ele viveu no Borel, porque não é um lugar. É se você está na vontade de Deus ou não, porque você pode estar vivendo em Paris, sabe, comendo o pão que o diabo amassou, se você não está no centro da vontade de Deus lá. Então é preciso lutar, meus irmãos, porque a batalha ela é diária. Jeremias uma hora estava no fundo do poço, outra hora estava amarrado no meio da cidade, outra hora estava sendo espancado. Mas Deus era com ele. Deus era com ele. Então Jeremias precisava lutar muito para não esmorecer. Porque vão vir aqueles que vão dizer, ei, você vai continuar insistindo? Você vai continuar pregando? Me lembro de uma pessoa que me falou de um pastor que tinha alguns anos, mais de 10, que a igreja dele não passava de 10 membros. Não passava. Mas ele não desistiu. E hoje esse homem tem várias congregações. Sabe por quê? Porque ele entendeu o chamado dele não estava com o número de pessoas, estava naquele lugar para fazer a obra de Deus ali. As pessoas é Deus que acrescenta. A palavra de Deus diz que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Nós precisamos entender tudo isso do chamado que Deus tem para a nossa vida. Sabe, Deus estava garantindo para Jeremias que estaria com ele. E ele precisava ter forças para lutar. Então, meus irmãos, nós vimos que o chamado de Deus, ele se aprimora à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 30, e versículo 21, ele fala que uma voz virá por detrás, nos dizendo qual o caminho certo que nós devemos andar. Então aquele que está no centro da vontade de Deus, fazendo o chamado de Deus, quando ele vai mudar, virar um pouquinho seu pé para um lado ou para o outro, a voz vem por detrás do ouvido dele e o coloca no caminho certo. Mas ele precisa estar pronto sempre para ouvir. Amém? Então a grande questão, meus irmãos, é que muitos de nós tomamos decisões equivocadas. E pelas decisões equivocadas que muitas vezes tomamos, não cumprimos integralmente o chamado de Deus da nossa vida. Muitos ficam tristes quando leem a história de Moisés, lá no final já da vida de Moisés, em que ele vai falar para o povo, olha, Deus me falou que eu não vou entrar na terra prometida. Eu fico aqui imaginando a tristeza do coração de Moisés
mas ele estava na mão de Deus. E Moisés fala, e eu falei com Deus, eu pedi a ele para deixar eu entrar na terra prometida, e Deus disse que não. Me deixou apenas olhar para ela. Mas por quê? Deus, quando chamou Moisés lá e mostrou para ele, falou com ele através da sarça ardente, Deus falou para ele que enviaria Moisés para tirar o povo, para levar o povo para a terra prometida. Mas no finalzinho, Moisés deixou que algo entrasse no coração dele. Quando Deus falou com Moisés, olha, fala para a rocha da água. E Moisés estava tão irado com o povo que Moisés não fez do jeito que Deus falou. E Moisés então resolve bater na rocha 2 vezes. Saiu água, saiu água. O povo foi conduzido para a terra prometida, foi conduzido para a terra prometida. Porque os propósitos de Deus, ele não pode ser frustrado. Oh, glória. O propósito de Deus era tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Deus não deixaria que o povo morresse todos no deserto. Só morreram nos desertos os murmuradores, nós sabemos bem disso. Mas Moisés poderia ter concluído a sua missão de forma 100% como Deus chamou. Mas ele não pôde cumprir. Um outro que não cumpriu a sua missão foi Judas, os Iscariotes. Jesus, antes de escolher seus apóstolos, ele orou. Ele foi para o monte e orou. Então ele escolheu aqueles que seguiriam, aqueles que dariam sequência à obra de Jesus, aqueles que seriam enviados, porque apóstolo quer dizer enviado. Mas Judas não conseguiu cumprir o chamado dele. Talvez alguns pensem, mas Judas foi escolhido para fazer isso. Judas foi criado para atrair o Messias, o Salvador. Não pense dessa forma. Não pense dessa forma. No livro de Atos, versículo 20, 20 diz: porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome o outro o seu bispado. Eles estavam ali reunidos antes do dia de Pentecostes acontecer, para completar o quadro de 12 apóstolos, e tinha uma vaga que era a vaga de Judas, que traiu Jesus. Mas Judas foi escolhido por Jesus para ser chamado, para ser o enviado também como os outros. Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 26, versículo 24. Quando perguntaram, Jesus disse, olha, não se escandalizeis, porque esta noite um de vocês vai me trair. Jesus falou. Perguntaram para Jesus quem era. E Jesus disse assim, em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Ou seja, tudo tinha que se cumprir na vida de Jesus, o que estava escrito. Que ele seria traído, o sofrimento dele, a missão dele era essa. Mas Jesus diz, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus é bom. Ninguém nasce para perdição. A oportunidade, ela vem para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Judas poderia ter tido essa vida eterna também. As escolhas erradas nos tiram do caminho que Deus quer, do caminho que Deus traçou para cada um de nós. Então não olhe para a sua vida e creia que você está passando por aquilo que você precisava passar, porque foi determinado por Deus que você errasse para você pagar o preço. Não é nada disso, meus irmãos. Se arrependa.
Volte-se para Deus. Deixe que Deus vai te mostrar o seu chamado. Ore a Deus e fala: Senhor, dá-me, Pai amado, do espírito de revelação, de discernimento, de conhecimento. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Não se acostume com o pecado. Não se achegue, nem faça cócegas, nem carinho nele. Porque a vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus não se alegra na morte de ninguém. Não siga o seu coração, meu irmão, minha irmã. Siga as palavras de Deus. Ele chama, Ele capacita. Não ignore o chamado de Deus para você. Se você ainda não sabe, olha a Deus que Ele vai te mostrar. Mas não faça como aqueles discípulos de Jesus, que também apresentaram uma desculpa. Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. E diz: e outros discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar a meu pai. E Jesus responde para ele: olha, deixe que os mortos sepulte os seus mortos e me siga. Jesus te chamou para você dar frutos, e fruto que permaneça. Amém. João capítulo 15, versículo 16, Jesus vai dizer: não foste vós quem escolheste a mim, eu escolhi a vós outros, para que vades e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Você foi chamado para ser membro do corpo. Aqui eu tenho o dedo mindinho, eu tenho o dedo anelar, o dedo que é o maior de todos, pai de todos, como fala, né? Esse aqui é o dedo indicador, que é o que a gente indica o lugar, mas também põe muito o dedo para acusar as pessoas. E esse aqui é o dedo polegar, que é o dedo da identidade, é o dedo da individualidade de todos nós. Mas cada um desses membros foram colocados no corpo para uma função. Busque em Deus qual é o teu chamado. Creia que Ele te chamou muito antes de você nascer. Creia que você precisa ouvir mais a palavra de Deus para você ter um conhecimento pleno do chamado dele na sua vida. Creia que você não deve apresentar desculpas para Deus. Não apresente desculpas para Deus, porque Ele não aceita suas desculpas. Creia que o Senhor vai te capacitar para o chamado. Ele vai garantir o cumprimento do seu chamado. Amém? Podemos orar? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por esta manhã. Hoje é dia do pastor, Senhor. Quantos, Pai amado, que estão ouvindo esta palavra, tem um chamado pastoral, um chamado para ser evangelista, mestre, doutores. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabe. Mas quantos, Senhor, estão fugindo do chamado, alegando tantas desculpas? Mas o profeta Jeremias deixou registrado que tudo isso aconteceu com ele também. Mas o Senhor garantiu para ele, Senhor, para Jeremias, e garante para cada um desses que estão me ouvindo, Senhor, que Tu garante aquele que chamou, que Tu capacita aquele que chamou, e que Tu guarda aquele que Tu chamou. Senhor, abra os olhos, Senhor, do Teu povo. Abra os olhos do Teu povo para que o povo passe a enxergar, Senhor,
o teu chamado e não aquilo que ele gostaria, Senhor. Aquilo que o coração dele pede, Senhor. Paulo disse que foi chamado desde o ventre da mãe dele. Mas durante muitos anos, Senhor, ele seguiu o coração dele. Foi preciso ele ter um encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus falar para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Talvez alguns estão aqui ouvindo esta mensagem. E as escamas estão caindo, Senhor, agora. Porque muitos ficam com medo, Senhor, de enfrentar os desafios que são colocados por Ti. Moisés relutou, Senhor, o desafio de ir para o Egito libertar o povo. Jonas também, Senhor. E tantos outros, Senhor. Gideão teve que pedir muitas provas, até que ele se convenceu de que era tu que estava chamando ele. Então, Senhor, tira do coração daqueles que estão relutando, ou daqueles que estão surdos, Senhor, ao que tu está falando, para que o teu chamado flua na vida deles, Senhor. E eles abram o coração e comecem a orar e a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, envia a mim, Senhor. Transforma a vida deste homem e desta mulher, Senhor. Tu não nos trouxeste a esta terra para passarmos sem deixar um legado bom. Não fomos chamados para brilhar dar brilho nos bancos das igrejas, com nossos assentos preferidos. Nada disso, Senhor. Nós fomos chamados para uma missão. E Tu tem uma missão para cada um de nós. Então revela-nos, Senhor. E tira toda a obscuridade, Senhor. Tira todo o medo, todo o temor, Senhor. Levanta um grande exército. Um exército que vai cumprir o chamado. E eu assim oro, Senhor. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado. Que bom. Que bom. Tem uma música que diz: já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Que você tenha um domingo muito especial. Que Deus tenha falado ao teu coração nesta manhã. E que você deixe o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Não relute. Não dê desculpas para Deus. Apenas fala: Senhor, estou aqui. Estou aqui. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Dá-nos um domingo de muita paz, de muita alegria. Enche o nosso coração, Senhor, do prazer de estar na Tua vontade, no centro da Tua vontade. E guarda-nos e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E toda a igreja do Senhor diga amém. 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 Uma boa semana, né? Um ótimo domingo. À noite, às 19 horas, Pastor Robson. Vamos estar ligados às 19 horas. Convide outras pessoas.
para as 19 horas estarmos juntos novamente. Fique com essa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Olha, botaram um coração ali bonito, olha. Ah, foi a Adri, né? Deus te abençoe, Adri. Ai, eu amo isso. Deus abençoe a cada um de vocês, irmão Carlos, irmão Tânia e outros que eu só vou ver depois, mas até mais tarde, em nome de Jesus. Amém? Deixa aí, Beto, que está chegando. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Vamos tomar café.